Abram as suas Bíblias, por favor, em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 10. A gente vai ler do versículo 1 até o 13. 1 Reis 10, primeiro livro de Reis. Capítulo 10, versículo 1 até o 13. Eu preguei nesse texto recentemente para os jovens, e aí os jovens que estão presentes aqui, não vou repetir a mesma pregação, não. O comecinho vai ser o mesmo, viu? Porque vai ter a contextualização e tudo mais, mas vai ter conteúdo novo, né? Prometo. Pra vocês não ficarem assustados. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 a 13, diz assim: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que ao teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Senhor, agradecemos pela tua palavra lida aqui hoje, que já ouvimos. Senhor, agradecemos por ela, graças a ti pela tua palavra. Fala conosco, ensina-nos os teus princípios aqui contidos, Pai. Ilumina o nosso coração para que entendamos. Em nome de Jesus. Amém. Você já entrou em algum lugar que te deixou deslumbrado? Pode ser uma viagem, pode ser a casa de alguém que você visitou. Recentemente eu fiz uma viagem para Gramado e é uma cidade muito fofa. Eu fiquei deslumbrado com a cidadezinha, muito bonitinha. Eu até admito que eu comecei a procurar o preço de imóvel por lá. Quando eu estava lá, olhei no celular rapidinho para ver como é que fazia para morar naquele lugar, que era muito bacana. Mas acabou o sonho, eu voltei para Brasília. Brasília é ok também, né? Mas também algumas casas, né, que a gente visita deixam a gente muito deslumbrado. Às vezes pela luxuosidade, às vezes, né, pelo tamanho. Mas as casas que mais deixam a gente deslumbrado são as casas que têm os anfitriões extremamente amorosos, calorosos, e a gente fica deslumbrado, fica impressionado com aquela recepção calorosa que a gente tem. Tem uma música do Crombie que chama Dolores. Ela diz assim: Na mesa uma toalha de flores, Dolores cuidou de arrumar. Serviu numa bandeja de cores, sabores para a gente provar. Dá vontade de ficar num lugar que é tão perto do mar. Tem lugar que é desse jeito, né? Dá vontade de ficar lá.
Com as devidas proporções, eu imagino que tenha sido mais ou menos assim que a rainha de Sabá se sentiu quando chegou lá em Jerusalém. Lugar maravilhoso, deslumbrante. Israel estava deslumbrante. Era o auge da monarquia, era quando estava cheia de glória, cheia de paz, cheia de prosperidade. As coisas andavam muito bem porque Deus tinha feito uma aliança com Israel, tinha dado ordenanças para Israel e falado: olha, se você seguir as minhas ordenanças, vocês serão muito abençoados, abundantemente abençoados. Mas se vocês quebrarem, o povo vai sofrer muito. Nesse ponto da história aqui, do livro de 1 Reis, a história está no ponto bom. É um ponto que o povo está seguindo os caminhos do Senhor. O último rei foi o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E o filho dele também seguiu caminhando nos caminhos do Senhor, amando ao Senhor. O filho de Davi, Salomão, começou muito bem a sua caminhada. A palavra diz que Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. E diante dessa fidelidade de Salomão, Deus apareceu para ele em sonho e disse: pede-me o que queres que eu te dê. E aí Salomão fez o pedido excelente. Ele não pediu a morte dos seus inimigos, ele não pediu longevidade, ele não pediu riquezas. Ele pediu para que o Senhor o desse sabedoria. Ele pediu assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. E aí então Salomão se tornou o homem mais sábio, mais famoso de todo o mundo naquela época. Mas o mérito não era dele. O mérito era do Senhor. Continuamente, os autores bíblicos, eles contam da grandeza de Salomão, lembrando que era o Senhor que estava por trás. Era o Senhor quem tinha dado sabedoria para Salomão, era o Senhor quem tinha abençoado Israel, feito Israel próspero. Era o Senhor quem estava por trás de todo esse sucesso. E através dessa sabedoria do rei Salomão, todo mundo ficou ouvindo falar da verdadeira sabedoria. A sabedoria do verdadeiro rei de Israel, que é o rei Jesus. E foi assim que a fama de Salomão chegou lá na rainha de Sabá. No versículo 1 diz assim: a rainha ouviu a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. A rainha então decidiu visitar Jerusalém. Ela chegou lá mostrando grandes riquezas. Isso é normal, é esperado, porque ela é uma rainha, está encontrando um rei. Nações estavam se encontrando, relações diplomáticas estavam sendo estabelecidas naquele ponto. Então, é normal que eles troquem bens mesmo. Trocaram bens e ela ouviu, né? Ficou impressionada. Ela chega a falar: bendito seja o Senhor, teu Deus, por causa de tudo que ela vê ali. Volta para casa, provavelmente depois de ter estabelecido uma aliança entre Sabá e Israel, porque eles trocaram bens de novo lá no fim do texto, se você prestar atenção. E aí ela voltou para casa com uma aliança ali, provavelmente, entre Sabá e Israel. A história da visita da rainha de Sabá é cheia de lições acerca dessa sabedoria do rei. A sabedoria do rei. Esse é o tema de hoje. Sabedoria que sempre apontou para a sabedoria de alguém muito maior. A sabedoria do rei Salomão sempre apontou para a sabedoria do rei Jesus. 1 Reis 10, versículo 1, diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Em primeiro lugar, a sabedoria do rei é preciosa. A rainha de Sabá compreendeu isso. A sabedoria do rei é extremamente preciosa. Irmãos, sintam-se livres para levantar as mãos, né, para tirar dúvidas, fazer comentários, ok? Qualquer momento, se os irmãos levantarem aí, eu interrompo e coloco a palavra para os irmãos. Então, quando a rainha de Sabá ouviu falar da sabedoria do rei, ela reconheceu a preciosidade dessa sabedoria. Sabá era muito longe. Sabá ficava muitos quilômetros de Israel. E a caminhada que ela fez até lá, a viagem que ela fez até lá, foi muito longa. Milhares de quilômetros. Jesus disse que Sabá ficava nos confins da terra. E a rainha andou, cruzou desertos e saiu lá dos confins da terra só para conferir essa sabedoria do rei de perto. Ela compreendeu a preciosidade da sabedoria do rei. Em Mateus 12:42, Jesus diz assim: a rainha do sul, que é outro nome para a rainha de Sabá, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então é verdade que Salomão refletia a sabedoria de Deus de uma forma inigualável na terra. Mas quando Jesus estava aqui, a própria sabedoria de Deus estava aqui presente entre nós, encarnada.
E os contemporâneos de Jesus não reconheceram isso, não valorizaram aquilo. Por isso que a rainha de Sabá vai se levantar no juízo contra aquela geração, contra os contemporâneos de Jesus, porque eles não reconheceram a preciosidade da sabedoria do rei, Jesus, que é a própria sabedoria encarnada, e ela reconheceu a preciosidade da sabedoria de Deus refletida em Salomão, muito menor do que Jesus. Jesus é imensamente superior a Salomão. É por isso que Jesus reprovou os contemporâneos dele. Você entende, irmão? Você entende a preciosidade da sabedoria do rei? Você acha que você está mais parecido com a rainha de Sabá? Ou você acha que você está mais parecido com os contemporâneos de Jesus? Muitas vezes eu estou mais parecido com a rainha de Sabá. Porque, pensa bem, nós não temos que andar quilômetros, nós não temos que viajar a terra, nós não temos que cruzar desertos para encontrar a sabedoria de Deus. A gente só tem que chegar em casa e abrir a Escritura e ler a palavra, né? A gente anda com a Escritura nos nossos bolsos, a palavra aqui presente nos nossos celulares. A gente tem a palavra à nossa disposição, acesso irrestrito. E, mesmo assim, a gente a despreza, a gente não a valoriza como devia ser valorizada. A rainha de Sabá se cansou para buscar a sabedoria de Deus. Se a gente pegar nossas desculpas diárias, que a gente coloca para não ler a palavra, e comparar com a atitude da rainha de Sabá, vai ficar um pouco bobo, né? Eu estou muito cansado para ler a palavra hoje. Não, mas a rainha de Sabá se cansou para ouvir a palavra. Para ouvir algo muito menor do que você tem. Eu estou sem tempo, né, de ler a palavra ultimamente. Gente, a rainha de Sabá deixou o reino para trás. Deixou tudo para trás e foi lá só para ouvir um reflexo da sabedoria de Deus. Será que nós temos valorizado a sabedoria do Rei Jesus como ela deve ser valorizada? A sabedoria do Rei é preciosa. Esse é o primeiro ponto. Alguma dúvida no primeiro ponto? Alguma colocação? O segundo ponto é que a sabedoria do Rei é abrangente. 1 Reis 10, do versículo 4 até o 5. Leia comigo. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Ficou impressionada, né? Ficou deslumbrada com aquilo. A rainha de Sabá observou em cada detalhe do reino como o reino tinha sido impactado pela sabedoria do rei. A sabedoria do rei tinha impactado todas as áreas do reino. A construção do palácio, a culinária que era servida ali na mesa do rei, a organização administrativa do reino, o serviço dos funcionários públicos, a liturgia que era prestada ali no templo, tudo isso tinha impactado a rainha de Sabá e sido impactado pela sabedoria do rei. A ímpia, a rainha de Sabá, ímpia, idólatra, que veio de Sabá, ficou impressionada com o trabalho dos arquitetos e ela disse, bendito o Senhor. Ela olhou para os pratos ali maravilhosos que os gastrônomos tinham colocado na mesa e falou, gente, o Senhor ama esse povo. Ela olhou para a eficiência dos administradores do reino e ela falou, felizes os habitantes desse reino. Ela olhou para o culto dos santos no templo, para a liturgia, e ela ficou como fora de si, ficou impressionada. A sabedoria de Deus tem algo a ensinar sobre o trabalho de cada um de nós. A sua área de atuação deve ser impactada pela sabedoria do rei. Não é só a teologia, não é só a vida dos teólogos, não é só a vida dos pastores, as vocações consideradas por aí mais espirituais. Não, a reforma acabou com isso. Sabe, não existe isso, é o sacerdócio de todos os crentes. A sua vocação é tão espiritual quanto a do seminarista, quanto a do pastor. E a sua vocação precisa ser impactada, informada pela sabedoria do rei. Você já se perguntou qual que é a teologia da sua profissão? Se alguém devia saber isso, é você, porque eu não vou saber quais são as especificidades da engenharia para saber como é que a teologia informa a engenharia em todos os seus detalhes. Quem vai saber disso é o engenheiro. O artista cristão faz arte de um jeito diferente do artista pagão.
O médico cristão faz uma medicina santa. E a gente ouviu um pouco disso com o Jim Hala essa semana, né? O administrador crente também tem que praticar uma administração teológica. Cada profissional do reino, com a sua vocação, tem que louvar o Senhor, trabalhando sob a direção dessa maravilhosa sabedoria do Rei Jesus. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente estuda e faz uma teologia da nossa profissão? Muitas pessoas já fizeram isso. Então, em primeiro lugar, a gente pode ler livros de pessoas da nossa profissão que escreveram sobre isso. Então, tem muito livro, por exemplo, Sociologia e o Cristão. Existe um livro. Existem livros sobre medicina e o cristão. E eu tenho certeza que existem pessoas da sua área que estão estudando esse assunto, estão pensando sobre isso. Se não livros, crentes mais velhos que você, que atuam na sua área e que podem te falar como a teologia, como o cristianismo, como Jesus Cristo impacta a sua área de atuação. Você pode ler a Bíblia grifando ali os versículos que são importantes para a sua área, prestando atenção nisso. Eu lembro de ouvir uma palestrante uma vez, eu não lembro nem o nome dela, nem quanto que eu ouvi, mas eu vou citar ela mesmo assim. Ela falou que ela leu a Bíblia inteira, grifando só os versículos relacionados à economia. Ela grifou e ela tem uma Bíblia da economia. Aí depois ela leu a Bíblia inteira grifando os versículos relacionados à sociologia. Ela tem a Bíblia da sociologia lá grifada. Então o que a gente pode fazer? A gente pode ler os versículos, estudar a Bíblia, procurando ali, grifando o que diz a respeito da sua profissão, o que diz a respeito do que você faz, e aí você vai construir uma teologia sistemática da sua profissão. Nós precisamos disso, nós precisamos ser informados pela sabedoria do rei, porque ela é extremamente abrangente. A sabedoria do rei é preciosa, em primeiro lugar, e ela é abrangente, em segundo lugar. Esse foi o segundo ponto. Alguns irmãos têm alguma colocação ou dúvida? Em terceiro lugar, a sabedoria do rei é enriquecedora. Versículos 6 até o 8. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ao teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. A sabedoria de Salomão deixou Israel muito próspero, muito rico. E uma das coisas destacadas aqui no texto a respeito de Salomão e de Israel é a prosperidade. É uma das coisas mais destacadas nesse texto inteiro, do versículo 1 até o 13. É como Israel era rico, como essa nação ficou próspera. Do versículo 10 até o 13, continua ressaltando isso. As riquezas de Salomão só aumentavam com a quantidade de relações diplomáticas que ele ia estabelecendo, e o rei Irão é um exemplo disso. O rei Irão deu muitas coisas para Salomão, e a rainha de Sabá também deu muitas coisas para Salomão, e o reino ia se enchendo de riquezas materiais. E riquezas materiais podem ser coisas muito boas, podem ser coisas muito ruins. Pode ser que alguém seja rico economicamente, mas seja uma pessoa miserável espiritualmente. A riqueza material é boa desde que ela seja fruto de uma riqueza espiritual. Salomão se enriqueceu desse jeito. Uma sabedoria espiritual, uma riqueza espiritual que trouxe ao reino uma riqueza material. As riquezas materiais de Salomão falavam a respeito das riquezas espirituais de Salomão e do reino. Tanto é que a rainha de Sabá, ela olhou para todas essas riquezas, e o texto relata a rainha de Sabá percebendo a riqueza material, mas a rainha de Sabá notou, na verdade, e quando ela falou, que essa parte, o ápice do texto é quando ela fala, quando a rainha de Sabá fala, ela ressalta as características espirituais do reino, não as características materiais. Por quê? Porque as riquezas materiais falavam de riquezas espirituais. Na declaração dela, ela chama atenção para a felicidade, para a justiça do reino. Ela diz: felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Mas a verdade, a gente sabe que riquezas espirituais nem sempre vão gerar riquezas materiais. Nós até podemos nos tornar pobres aos olhos deste mundo, né? Mas quem vê direito, quem enxerga com os olhos espirituais, sabe que mesmo pobres, nós sempre seremos ricos.
Nós temos a maior das riquezas desse mundo. Nós temos o maior dos tesouros desse mundo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente ainda não anda sobre ruas de ouro, né? A gente vai andar. A gente vai ter não só riqueza espiritual, mas também riqueza material. Nós herdaremos a terra, Jesus falou. Tem uma música do Leon Bridges, que chama Lisa Sawyer. E ele conta a história da mãe dele, que cresceu pobre e encontrou Cristo ali, mais ou menos na adolescência, na juventude. E ele ressalta como que ela foi descobrindo o amor durante essa vida pobre que ela ia levando. E como ela chegou a descobrir o amor de Cristo. Ele fala assim, ela era a mais jovem de sete. Ela cresceu na rua de Luísa, caos ao redor, mas dentro aconchegante. Pequena, mas uma mansão aos seus olhos. Nunca teve muito dinheiro, mas era podre de rica. Com a fortuna que você não poderia conseguir de um cassino sombrio ou de um bilhete de loteria. Eles tinham amor, ricos em amor. A sabedoria enriquece, sim. Mas ela enriquece muito mais do que o dinheiro pode enriquecer. Ela dá riqueza de relacionamento, ela dá riqueza de alegria, riqueza de paz, de justiça. E a riqueza material, ela só é uma figura que aponta para a riqueza espiritual, que aponta para as coisas que nós teremos em Jesus Cristo, nós temos hoje em dia e teremos no futuro. Você consegue enxergar essa riqueza espiritual na sua família? Você consegue enxergar essa riqueza espiritual nos seus relacionamentos? Você pode estar falhando em colocar em prática os princípios da sabedoria do rei. Mas se você deixar Jesus entrar em cada conversa sua, se você deixar Jesus entrar em cada serviço seu, em cada aspecto da sua vida, se ele enriquecer toda a sua vida, aí você vai ver a riqueza aparecendo. Você precisa aplicar Jesus em todos os cantos da sua vida. Não só na sua profissão, na sua família, nos seus relacionamentos, todas as áreas. De vez em quando, mesmo depois de anos de cristão, eu ouço alguém falando e alguém tem um insight que eu finalmente percebo, nossa, não é que tem uma área da minha vida que eu nunca apliquei os princípios bíblicos nela? Como é que pode? Essa área da minha vida que eu estava guardando separada de Deus, guardando separada de Jesus. E aí eu sempre tenho uma luta inicial, nossa, eu tenho que entregar também essa área. Não é possível, já entreguei todas as outras. E sim, irmão, é isso que você precisa entregar tudo. E quando você entregar tudo, você vai ver a vida em abundância aparecendo na sua vida. A vida em abundância preenchendo sua vida inteira. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a verdadeira riqueza. A sabedoria do rei é preciosa, é abrangente e é enriquecedora. E por último, ela é missionária. 1 Reis 10, versículo 9. A sabedoria do rei é missionária. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executar juízo e justiça. Então, toda a sabedoria, toda a prosperidade que a rainha viu naquele momento, só foi apontar para o Senhor. Tudo era um reflexo de quem Deus era. O ápice dessa história, que é o versículo 9, diz assim, o Senhor ama a Israel para sempre. Ela olhou para Salomão, olhou para a prática da justiça, olhou para a prática do que estava acontecendo, do estilo de vida, e ela chegou à conclusão, o Senhor ama Israel para sempre. É por causa disso que essas coisas estão acontecendo, porque o Senhor ama esse povo. Naquele tempo da aliança, a igreja de Israel funcionava como um centro missional atrativo. Certo? Ele tinha que atrair visitantes para mostrar as riquezas do reino para eles e para que eles fossem evangelizados vendo a vida dos israelitas. Era assim que funcionava antes. E a sabedoria do rei Salomão gerou um reino missionário. Um reino que fez que a sua fama passasse por toda a terra,
chegasse na rainha lá de longe, que ela viesse e, vendo toda a glória de Israel, dissesse: bendito o Senhor. Hoje em dia, a igreja não deve simplesmente atrair visitantes. A gente já passou dessa fase da aliança. A gente não deve só atrair. A gente não pode ficar aqui na igreja curtindo a bonança, né? A riqueza de relacionamentos, e ficar esperando aqui de braços cruzados os visitantes virem para só aí pregarmos para ele. Hoje o reino tem que andar pela terra oferecendo essa sabedoria para todo mundo que estiver disposto a ouvir. O rei Salomão foi um ótimo exemplo na tarefa que ele tinha de evangelizar, de ser missionário. Mas o nosso maior exemplo é o rei Jesus. É sempre o rei Jesus. E o Filho de Deus não é um rei que aguarda no seu palácio as pessoas virem, ouvirem da sua palavra. Não, ele não aguarda. Não, ele saiu do seu palácio. Ele que cruzou desertos para nos encontrar. Ele que veio para a terra, encarnou, para que nós ouvíssemos da sua maravilhosa sabedoria. O Rei Jesus está muito mais para a personificação lá da sabedoria em Provérbios 1, que a gente leu no começo da EBD hoje. Grita na rua sabedoria, nas praças, levanta a voz, do alto dos muros clama. Jesus veio à terra, depois ele voltou aos céus assunto, ressurreto, e deixou a sua igreja como sua extensão, como seu corpo, para que nós clamássemos pela terra da sabedoria desse rei. Então, nossa missão hoje em dia não o termo teológico é centrípeto, né? É centrífugo. A gente tem que sair daqui. A gente tem que sair de onde a gente está para pregar essa sabedoria maravilhosa. A gente tem que aprender a ser um reino que aponta para o seu rei. Nós precisamos primeiro aprender a ser anfitriões impactantes, como o rei Salomão foi. E aí a gente tem que pensar, quando os seus amigos cristãos seus amigos ímpios, vão na sua casa, eles são impactados pela sua casa? Eles são impactados pelos relacionamentos que eles enxergam na sua família? Quando ímpios visitam as nossas igrejas, se um ímpio visitar a nossa igreja hoje, ele vai chegar aqui e vai ficar como fora de si, olhando para essa riqueza de relacionamento, olhando para a liturgia maravilhosa, olhando para a palavra de Deus, ele vai ficar como fora de si, ele vai ficar impressionado, impactado por toda a verdade do rei, por toda a sabedoria do rei. Quem te vê atuando profissionalmente fica impactado. Fala, nossa, essa pessoa não é como as outras que eu conheço. Não, ela é muito excelente no que ela faz. Ela é boa demais. E quando ela perguntar para você, que história é essa de ser tão careta aí no seu trabalho? E a gente aponta para o Senhor Jesus, isso acontece com você? E a sabedoria do rei precisa nos tornar um povo atrativo e um povo impactante no que a gente faz, no que a gente fala. Mas ela também precisa nos tornar um povo que anda pelas ruas da cidade, gritando dessa oferta maravilhosa da sabedoria. Você sai de onde você está. Você sai do seu conforto, ou você fica no palácio, né, esperando. Você segue o exemplo do rei Jesus. Seus irmãos podem estar passando por algo que você sabe como lidar, que você já passou, que você tem o conhecimento necessário, que você sabe apontar aquele versículo específico que falou com você quando ele estava passando a mesma coisa. Você sai de onde você está para conferir se seu irmão está passando isso, porque você não vai adivinhar. Você precisa ir lá para conferir. Você precisa ir lá perguntar como é que você está. Você precisa sair do seu conforto e visitar a casa dos seus irmãos, ligar para os seus irmãos e falar com eles, compartilhar da sabedoria do rei. Você sai de onde você está para ajudar os ímpios com os seus dilemas filosóficos, com seus dilemas morais que não vão ser resolvidos até que o Senhor Jesus entre na vida deles. Essas pessoas estão necessitadas da sabedoria do rei e a gente precisa sair do nosso conforto para oferecê-la para eles. E foi assim que Jesus fez. Então a sabedoria do rei é preciosa, abrangente, enriquecedora e missionária. Por fim, irmãos, eu preciso exortá-los a viver uma vida que aprecia essa maravilhosa sabedoria.
uma vida em abundância, porque foi impactada por essa sabedoria. Desde que a gente siga Jesus, desde que a gente coloque Jesus em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. A gente precisa deixar essa sabedoria impactar toda a nossa vida. Todos os pedacinhos da nossa vida podem ser e precisam ser enriquecidos com a sabedoria do Rei Jesus. E eu tenho certeza que se a gente fizer isso, se as nossas vidas forem de tal maneira impactadas pela sabedoria do Rei, os de fora vão poder olhar para a gente e dizer: Deus ama esse povo. Eles vão poder dizer: eu preciso da sabedoria que esse povo tem. Eu preciso ser impactado pelo que impacta esse povo. Vamos orar? Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, com a Tua sabedoria. Senhor, te pedimos que, apesar das nossas imperfeições, apesar da nossa tolice, apesar daquilo que somos, o Senhor venha nos preencher, nos encher com toda a Tua sabedoria. Que o Senhor transforme nossas vidas, transforme a prática da nossa vida diária, Senhor. Pai, te pedimos para que nossas vidas sejam enriquecidas contigo, com o Teu tesouro. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Teu reino seja percebido entre nós. Te pedimos para que o Senhor nos leve para casa em paz, para que pratiquemos os Teus princípios na nossa semana. Te pedimos para que o Senhor nos dê a graça e o Senhor nos abençoe a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.